Pois bem, senhores, vamos para o estudo da legislação profissional, ainda relacionado ao CFT/CRT, certo? A parte 2 da resolução 45. Então, na aula passada, vocês verem aí no acompanhar dos vídeos, a gente falou um pouco sobre a resolução, o início da resolução da CFT número 45 de 2018. Hoje a gente vai dar continuidade vendo a segunda parte. Então, como a gente sabe, né, o objetivo geral, a gente está tratando da resolução 45, então ele dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional do técnico industrial, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processo por infração, a legislação e a aplicação de penalidades e da outras providências, certo? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 5 e o capítulo 6 da resolução 45 de 2018, que consta das defesas dos recursos e das penalidades. Tá? Então, como sempre, a gente vai tratar aqui de perguntas e respostas, de modo a facilitar o entendimento. Tá? Então, tratando do capítulo 5, das defesas dos recursos, né? Então, primeira questão, caso seja autuado, quanto tempo o acusado, né, o transeunte, terá para apresentar uma defesa do auto de infração? Então, vai ter 10 dias. Então, ele tem 15 dias para regularizar. Desses 15 dias, ele vai ter 10 dias, desses 15 dias, para poder entrar com uma defesa, certo? Quem julgará o pedido de defesa? Quem vai julgar é a Comissão de Registro e Fiscalização do CRT, certo? Se caso a Comissão de Registro e Fiscalização do CRT dá ganho de causa ainda para a equipe de fiscalização, ou seja, não aceitar o pedido de defesa do acusado, né? O autuado ainda pode requerer um recurso, certo? Da decisão. Certo? Então, ele pode interpor um recurso que terá efeito suspensivo, certo? E vai ao plenário do CRT, que vai ter um prazo de 30 dias. Certo? Então, ó, você tem 10 dias para defesa. Caso a Comissão de Registro e Fiscalização tomar uma decisão que seja contrária ao seu pensamento, vamos dizer assim, você tem direito à defesa, tem direito a recorrer desse julgamento, certo? E quem vai avaliar o recurso ao qual você vai recorrer vai ser o plenário do CRT, certo? Que ele vai para apreciação e julgamento, certo? Caso o acusado, caso o plenário do CRT julgar e ainda o pedido, né, o julgamento, a decisão for contrária ao pensamento do senhor que foi autuado, né, ele ainda pode recorrer novamente, certo? Nesse caso aí, ele vai recorrer, né? Questão 5. O acusado poderá recorrer da decisão do plenário do CRT? Sim. Interpondo recurso ao plenário do CFT, com efeito suspensivo no prazo de 30 dias. Então, ele vai ter 30 dias, né? Vai ter um prazo de 30 dias para poder estar interpondo esse recurso ao plenário do CFT. Então, sai da condição do CRT, né? Sai da órbita do CRT regional e vai para a ordem federal. Passará pela Comissão de Registro e Fiscalização do CFT e será encaminhado ao plenário do CFT para a decisão final, certo? Julgado o recurso pelo plenário do CFT, os autos serão encaminhados ao CRT novamente e vai ser executada a decisão. Então, existe todo esse trâmite aqui, né? Então, de modo que a gente entenda, né? Então, ocorreu o auto de infração. O senhor vai querer recorrer? Caso não queira recorrer, pagamento da multa e penalidade, certo? Então, houve o ato, você tem aí 15 dias para poder regularizar, certo? E, porventura, fazer o pagamento da multa e da penalidade. Se o senhor querer recorrer, vai passar 10 dias para apresentar a defesa. Então, apresentada a defesa, certo? Essa defesa ela vai para a Comissão de Registro e Fiscalização do CRT, certo? Caso seja negado, caso a comissão veja que o seu pedido, a sua defesa foi negada, se o senhor quer recorrer, né, caso não queira, vai para o pagamento da multa e penalidade. Caso queira, vai ter 30 dias para o recurso, certo? Que vai para o plenário do CRT, certo? Daí também, conforme a decisão, caso a decisão ainda não, caso seja negada, né, o recurso, certo? Vai querer recorrer? Se não, pagamento da multa. Se sim, certo? Você vai ter 30 dias para recurso
que vai para a Comissão de Registro e Fiscalização do CFT, que depois vai para o plenário do CFT, onde será tomada a decisão final. Aí não tem ponto correr, certo? Dentro da ORB, né? Dentro da administração, certo? Do Conselho Federal, certo? Se por acaso ainda achar que necessita e que o direito não foi resguardado, né? Aí você vai ter que correr para condições da justiça legal, certo? Que aí não é o caso aqui para que a gente esteja conversando nesse momento. Então, como se dá a execução do auto de infração, né? Então, o artigo 30 diz que, transitada em julgado a decisão que confirma o auto de infração, compete ao CRT, responsável pela autuação, a execução da decisão proferida, né? Então, cabe ao CRT ir lá e autuar, né? E executar, certo? Ainda no capítulo 6, né? Então, serão infrações. Prestem bem atenção. Muito importante esse momento dessa aula, né? São infrações. Técnico industrial sem registro, ou com registro suspenso, ou com registro cancelado no CRT, exercendo atividade fiscalizada por esse conselho. Então, penalidade, certo? Lá na resolução, que vocês naturalmente devem ler, tem lá dizendo qual é a multa, certo? Qual é a penalidade para isso. Segunda infração, técnico industrial com registro no CRT regular, exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, certo? Também é passivo de infração, de multa, de penalidade. Acobertamento praticado por técnico industrial. Assunção de responsabilidade técnica por atividade fiscalizada pelo CRT, executada por outro profissional por leigo, né? Aquela brincadeira de eu faço o projeto e você assina para mim, certo? Então, isso também é uma infração. Acobertamento praticado por profissional que exerce atividade compartilhada com técnico industrial, assunção de responsabilidade técnica por atividade fiscalizada pelo CRT, executada por outro profissional ou por leigo, né? Então, a empresa vai lá, contrata uma pessoa leiga, né? Ele faz o trabalho e depois pede para você assinar, né? Então, isso aí também é passivo de infração. Além de exercício ilegal da atividade fiscalizada pelo CRT por pessoa física não habilitada, né? Leigo. Se houver leigo, você pode ser a empresa, nesse caso, né? A pessoa jurídica é autuada. Obstrução de fiscalização provocada por pessoa física ou jurídica, né? Então, a tentativa de burlar, de obstruir as fiscalizações também é um tipo de infração. Pessoa jurídica sem registro no CRT, exercendo atividade técnica de técnico industrial, né? Então, no caso, pessoa jurídica, a empresa tem que estar registrada no CRT. Pessoa jurídica registrada no CRT, mas sem responsável técnico. Então, se você tem um registro no CRT e trabalha com a profissão do técnico industrial, faz necessário você ter um responsável técnico, né? Exercendo atividade fiscalizada por esse conselho. Pessoa jurídica com registro cancelado no CRT, exercendo atividade fiscalizada por esse conselho, né? Então, aí já se entende, né? E demais casos. Observação importante, o artigo 32 ele diz o quê? Nenhuma penalidade será aplicada sem que tenha sido assegurado à pessoa física ou jurídica autuada o amplo direito de defesa. Isso aqui é constitucional. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, né? Próxima aula nós vamos para a parte 3 e parte final desse nossa aula da resolução 45.